vocês têm visto esse tema, né, do trabalho em condições análogas à escravidão, como ele é tratado tanto pelas empresas como pelo judiciário. Obrigado, Ana, pela introdução. Para a gente é um prazer, assim, esse projeto que você falou, é seu xodó, mas é nosso também, tá? Deixa eu compartilhar com vocês, é um prazer poder tratar dele. E antes da gente entrar especificamente nessa questão da vinícola, eu queria falar um pouquinho do contexto, né? Por que a gente pensou em escrever sobre isso, né? Esse texto a gente escreveu a 6 mãos, fui eu, a Ju, e a Camila Meneghini também, que não pode estar aqui hoje, mas que participou ativamente do texto. E quando a gente leu essas notícias do Ministério Público e do trabalho escravo, é uma notícia bem impactante, né? A gente pensar que em pleno 2023 a gente está tratando de trabalho escravo. Mas a gente achou que era realmente um tema que é super atual e que fazia todo sentido a gente falar sobre ele. Mas a gente queria, assim, ampliar um pouco a abrangência do artigo, né? Falando um pouquinho mais de um contexto um pouco mais amplo do trabalho escravo e também do ambiente de trabalho, como a gente tem, como a gente lida com ele, quais são os cuidados que a gente tem que ter. E aí sim a gente vai entrar nessa discussão mesmo do que a gente tem visto sobre essa notícia e outras situações que tem sido uma atuação grande do Ministério Público, né? E aí, falando um pouquinho dessa questão da saúde mental, ela foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção, né? Pensar, isso é um tema que ele tem rondado a área trabalhista há muito tempo. A gente teve, em janeiro de 2022, um enquadramento pela OMS do burnout como doença profissional. Não é uma novidade, a gente já havia tido algumas decisões nesse sentido, né? Vinculando, fazendo esse nexo causal. E a partir dessa nova determinação da OMS, a gente tem esse enquadramento como uma presunção, né? Então, cabe às empresas realmente fazerem toda uma demonstração de que realmente adotaram todas as medidas para ter essa adequação do ambiente do trabalho, de tratar o tema do estresse no ambiente de trabalho. Então, foi esse tema que com a conexão com essas notícias, fizeram a gente ter um olhar um pouco mais amplo sobre o que seria a escravidão moderna, né? E aí a gente tratar desse tema da escravidão moderna. A gente sabe que a gente passou por uma pandemia, né? Então, toda essa questão do isolamento, de risco de perder pessoas queridas, de desemprego, a crise financeira, tudo realmente trouxe um abalo, né? Assim, choveu os casos de doenças mentais aumentarem muito. Mas o século XXI, ele vem com esse contexto, né, desses transtornos mentais. E estão levando realmente as empresas a olharem para o ambiente de trabalho e como lidar com os profissionais que a gente tem no nosso time. E quando a gente fala em ambiente de trabalho, imediatamente a gente vai para o ISD, né? E para o S do ISD e pensar nas melhores formas de tratar essa questão, né? E a gente sabe que ter esses empregados engajados e em perfeito estado de saúde física e emocional, ele é uma vitória para a gestão de pessoas. Eu acho que é o grande desafio, né, Silvia? Porque, ao mesmo tempo, essa geração, eles querem flexibilidade, né? Então, ao mesmo tempo, pedem, né, para ter um trabalho híbrido, trabalho remoto. Então, assim, imagino que seja muito difícil, desafiador você conseguir acomodar, né, os pleitos por uma maior flexibilidade por parte do próprio empregado com esses cuidados que as empresas têm que ter, né? Eu acho que, por mais que isso seja um assunto muito atual, né, da questão geracional, né, eu acho que a gente sempre passou por isso ao longo do tempo, né, de como lidar com os profissionais. Em cada momento a gente tinha um ponto de divergência, mas o fato é que por mais que a gente tenha anseios diferentes, eu acho que o essencial a gente vai sempre manter, que é esse olhar para os empregados,
essa visão de acolhimento e de... Desculpa, gente, mas que vai cair uma tempestade aqui em São Paulo agora, se vocês ouvirem um trovão, é isso. Mas mais um dia de chuva aqui. Mas, e aí a gente até fala um pouquinho da questão ambiental, né, de todas essas mudanças climáticas que a gente está vendo agora. Mas, falando dessa questão da forma de acolhimento, eu acho que o nosso dia a dia, quando a gente faz toda essa parte de preventivo, de aconselhamento dentro das empresas, é realmente de ter um olhar para o empregado e buscar esse engajamento, né? Porque a gente sabe que quanto maior for o engajamento do empregado na empresa, quanto mais ele se sentir acolhido, melhor vai ser a produtividade e, em termos de ESG, a gente vai ter uma visão da empresa muito mais sólida e a gente sabe que eles têm uns melhores lugares para trabalhar e o quanto isso ajuda na retenção e atração de talentos, mas também a gente sabe que você ter um ambiente ou um adoecimento do seu time, isso vai sim gerar um aspecto de afastamento, de recolocação, e tudo isso tem um custo muito alto para a empresa. Não só para você recontratar, mas para você treinar e a pessoa voltar a produzir e entender como que funciona o ambiente de trabalho. Então, todos esses custos são importantes da gente analisar, e principalmente esse aspecto de você ter profissionais que estão felizes ali, que estão produzindo, né? Quando a gente pensa nesse conceito de escravidão moderna, né? E aí, entrando um pouco nessa questão do conflito geracional, né? A gente, independente disso, a gente pensa realmente em evitar jornadas excessivas. A gente fala muito na questão do direito de desconexão, né, do empregado ter. A facilidade do WhatsApp torna você acessível o dia inteiro, né? E a qualquer hora mesmo você não está trabalhando. Então, isso praticamente aquele filme, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Você fica conectado em todos os metaversos possíveis. Tem perturbador no filme, né? Mas a gente vê por aí. Mas e toda essa questão da produtividade tóxica, né? A gente fala também no nosso artigo da Sociedade do Cansaço, né? E o quanto a gente não é estimulado a um desempenho que nunca é suficiente e a gente sempre correndo atrás. E aí, quando a gente fala da questão geracional também, a gente fala a gente pode chamar de uma tendência, né, do quiet quitting, né, que o próprio nome já tem uma carga meio pejorativa, né, que parece que é uma rescisão, mas na verdade realmente você ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. É claro que a gente não quer aqui, quando a gente fala e defende o quiet quitting ou fala sobre a sociedade do cansaço, é claro que a gente não pretende que não haja nenhum utópico onde a gente não vai ter cobrança de metas ou a gente não vai ter direcionais. A verdade é que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que esse é o grande desafio agora com a questão geracional, mas sempre foi um desafio e está cada vez ficando mais claro para a gente a importância de você encontrar esses mecanismos que levem a você manter um nível de desempenho, que te mantenha uma competitividade, mas ao mesmo tempo você tenha profissionais com saúde, com um equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, cuidando da saúde. E aí, eu acho que a gente tem uma série de ferramentas, né? E a gente adora falar disso, dessas ferramentas, porque é o nosso dia a dia, é isso que a gente orienta os nossos clientes, você realmente ter a questão da saúde mental em mente, né? Mas você sempre buscar uma visão preventiva, né? O que você pode fazer? A gente fala do fortalecimento das políticas internas, treinamento de gestor. Você tem os programas voltados à saúde e lazer, uma rotina de acompanhamento individualizado do time. E aí, entrando até na questão geracional e um outro tema atual, né, que até provocar um pouco a gente também, antes dela falar da questão de como a gente tem visto desse lance de trabalho escravo no judiciário, nas empresas, até mesmo a questão da jornada de 4 dias de trabalho e 3 de folga, né? Porque em pesquisas recentes a gente viu
que acho que teve uma pesquisa recente em 16 países, incluindo o Brasil, e metade dos entrevistados, eles falavam que o que eles queriam mesmo é encontrar uma forma de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, né? E eu acho que a gente pensando nessas as alternativas e fazendo essa reflexão sobre o nosso conceito de escravidão moderna, eu acho que eles têm um direcional aí, um trabalho, um dever de casa, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Sério. Ju, conta pra gente então, e como que você tem visto, como que aparece, né, no judiciário? Já existem casos que consideram e tratam de forma análoga à escravidão essas situações de burnout, né, de saúde mental? Sim, Ana, na verdade a gente tem um movimento muito forte, inclusive com a atuação do Ministério Público, né, de combate a esse trabalho degradante, e ele associa, sim, a jornadas exaustivas, mas o ponto, acho que fundamental e que a gente quer refletir, mais trazer reflexões do que respostas, porque eu acho que é um movimento atual, há uma nova ordem, né, do trabalho. Se a gente teve lá na Revolução Industrial, um movimento da sociedade para limitação das horas, por uma questão de saúde, porque lá a gente tinha jornadas muito extensas, né? A gente está num outro movimento. Talvez não é só a hora do relógio. A gente costuma falar isso bastante para o cliente. Não é a hora do relógio apenas, né? São N outras variáveis. E sim, o Ministério Público tem sido muito atuante, mas por essas, e também as ações individuais, né? Mas por essas vertentes, tanto em relação ao direito de desconexão. Hoje o direito de desconexão, ele migrou muito para a questão do burnout, né? Porque são situações que fazem interligação, né? Elas têm interface, né? E como que a gente consegue criar boas práticas, e daí o porquê do S, da função social do trabalho, né? Porque ela é inerente à relação de trabalho. Como é que a gente consegue visualizar isso tudo e organizar a minha atividade de forma a estar em conformidade, né? Acho que mais para frente as meninas, a Maíra e a Regiane, vão falar um pouquinho da parte contratual dessa história toda. Mas, quando a gente fala do indivíduo, da prestação do trabalho na sua origem, como um direito fundamental assegurado pela nossa Constituição Federal, a gente está falando de um indivíduo e que hoje não comporta mais a dicotomia da vida privada e da vida profissional. As coisas andam juntas. E como a organização, a empresa, tem que lidar com aquela comunidade, atendendo aos anseios, e, obviamente, estamos numa sociedade capitalista e o objetivo é a produtividade. Então, a grande resposta que a gente tem, a grande pergunta que a gente faz e a resposta que a gente está procurando é exatamente essa. Como compatibilizar esses valores de integridade, de função social do trabalho, dentro de um mecanismo de produtividade de fato e de competitividade? Esse é o grande desafio. Acho que a gente estava num momento de exacerbação, né, onde tem a questão tanto do trabalho, do excesso de trabalho, e aqui me veio uma coisa muito importante, a Silvia vai se lembrar. A gente teve muitas ações na Justiça do Trabalho, questionando a questão de dumping social, sobretudo quando tivemos as discussões de terceirização. Então, a terceirização com um único objetivo de redução de custos. Muitas ações vieram com a questão de dumping social, que faz interface com a questão da escravidão no sentido de exploração de forma demasiada da força de trabalho, com esvaziamento da função social do trabalho. Então, esses são pontos que permeiam de uma forma até periférica, porque não é a denúncia que a gente viu como da vinícola, né? Elas acontecem nas ações individuais, mas que são muito... elas são satélites, né, dessa situação maior de escravidão. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso e buscar ações que efetivamente resgatem essa função social do trabalho em equilíbrio. E só para fechar, não é justiça do trabalho, ou seja, é uma situação de negociação sindical. Eu estive com um cliente no sindicato específico aqui em São Paulo na semana passada, e é uma empresa relativamente de médio porte, num setor muito específico, e enfim, a questão do nosso sindicalismo está muito complicada no país, sempre foi, mas está um pouquinho mais agora, e o sindicato virou para a gente e falou assim, mas vocês precisam entender que o sindicato ele faz conquistas para a categoria.
E de fato é isso, ele faz conquistas. E ele quis exemplificar dizendo o seguinte, aqui a jornada limite não são as 44 horas que determina a Constituição Federal, são 40 horas semanais. Aí o cliente vira assim, mas tudo bem, isso para mim não importa, porque na minha empresa eu tenho a sexta-feira livre. Eu posso trabalhar 4 dias na semana apenas, eu posso distribuir a minha jornada. Pouco importa se nesses 4 dias eu trabalhei um pouquinho a mais, mas ter a possibilidade de ter a flexibilidade do dia, para mim, é muito melhor do que as 40 horas que o sindicato está oferecendo. É o que a gente fala, Então, né, isso... das próprios empregados, né, pedindo essa flexibilidade, né? Então, Exatamente. Então, a gente vive num momento em que a gente não tem ainda todas as respostas, mas certamente a gente está sendo provocado a tê-las. Eu acho que esse é o ponto essencial. E o quão é importante a gente olhar para essas situações satélites e não ficar preso só nas suas formas clássicas de abuso de poder nas relações de trabalho. Eu acho que esse ponto é o mais importante. E dentre essas ações... Fala, Ana. Não, pode falar. Desculpa. E dentro dessas ações, e eu concluí rapidamente, uma delas, inclusive a Silvia e eu, a gente tem especial apreço, são esses programas internos que as empresas têm para aperfeiçoamento dos profissionais, como uma forma de resgatar esses profissionais, de repente com baixa performance, mas dando a ele não só uma abordagem de competitividade, mas sim de apoio a melhorias. E muitas vezes essas melhorias estão voltadas em soft skills, em habilidades de gestão. A gente tem visto muito isso, né? E como isso suporta decisões da empresa, suportando, inclusive, de forma preventiva, a questionamentos futuros de dispensas discriminatórias. Parece que a gente dá uma volta muito grande para chegar, mas é o mesmo ponto. A gente está falando da função social. E na hora que eu trato com muita clareza a comunicação, os objetivos, e dou essa amplitude para todas as suas esferas dessa relação de trabalho, e aqui esses programas é apenas um exemplo deles, eu crio para a empresa boas práticas que vai, inclusive, suportar eventuais questionamentos futuros sobre dispensas que talvez tenham sido abusivas, né, na visão do empregado, né, tenham violado ou tenham sido discriminatória, quando na verdade não foram, e daí eu tenho todo esse histórico por trás para suportar uma decisão da empresa. Muito interessante, porque essa é uma situação que poderia haver uma alegação, então, de dispensa discriminatória numa situação de burnout, por exemplo, não é isso? Exatamente. E daí você, por todo o apoio que você deu para o empregado, de repente aquele burnout não necessariamente está atrelado a um esgotamento profissional, ele pode até ter um prejuízo, né, ter uma queda de desempenho profissional, mas a origem do burnout, né, ou daquele momento de algum transtorno mental, pode ser uma situação da vida particular e que sim, importa para o profissional. Inclusive tem um artigo da Luana, que também é da área trabalhista, que trata disso, né, como é que as vicissitudes da vida colaboram para esse ambiente de trabalho, e como a justiça do trabalho tem que ser cautelosa, porque, sim, devemos proteger o hipossuficiente, não é esse o ponto. Mas a gente tem que entender qual que é esse contexto muito maior e essa relação, essa dinâmica muito mais complexa das relações humanas, dentre as quais a relação de trabalho é uma delas, né? Uhum.